Sim, hoje nesse canal a gente vai falar sobre a história completa da saga que me fez odiar janelas. Vamos falar sobre Através da Minha Janela. Para de usar o meu Wi-Fi e diminui o volume da música. Ou o quê? Vou continuar usando o seu Wi-Fi e você não vai poder fazer nada pra mudar isso. Boa noite, bruxa. Caraca, mano, que perfeito! Através da Minha Janela foi uma trilogia de filmes lançada na Netflix. E essa história começa com a perseguidora Raquel. E quando eu falo perseguidora, eu tô realmente falando que ela é uma perseguidora. Porque ela tem uma pasta no computador com todos os dados do Ares. Ela sabe com quem ele sai, ela sabe o que ele faz, quando ele faz, como ele faz. E o Ares é um membro da família Hidalgo, que por algum motivo, é sério, nem o filme explica. Os Hidalgos são milionários e moram do lado da casa da Raquel. Daí ela se apaixona pelo Ares, sem nunca ter trocado uma ideia com ele, e descobre que ele é uma pessoa totalmente ignorante, um completo otário. E é claro, isso faz com que ela goste muito mais dele. Mas eu tô me adiantando aqui. Então, pra início de conversa, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Eu quero deixar aqui um agradecimento aos membros do canal que financiam o projeto e é graças a eles que esse canal ainda tá de pé. Então, considere fazer parte dos membros pra poder usufruir de todos os benefícios. E se quiser falar comigo, me segue no Instagram, que por lá eu respondo todo mundo e a gente consegue trocar uma ideia. Dito isso, fiquem agora com a saga completa de Através da Minha Janela. Boa sorte! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Esse filme começa nos apresentando a Raquel, que vai ser a nossa protagonista. E ela tá aqui numa oficina de escrita, porque, é claro, a Raquel adora literatura e o sonho dela é ser escritora. E como a gente já viu aqui em várias histórias, ler livro e escrever e adorar literatura sempre deixa a mina idiota. E isso faz ela tomar várias atitudes questionáveis. Para contar uma história, não basta você saber escrever. Você também tem que ter coragem para fazer isso. E a escritora desse livro, a Ariana Godoy, pode não ter nada, mas coragem ela tem muita coragem. Porque eu tô com muita saudade de quando eu não conhecia esse filme. E a nossa Raquel tá tentando roubar meu trabalho e narrar a história. Mas como o canal é meu, eu vou explicar tudo o que ela tava explicando. A Raquel morava em uma casa que era bem tranquila, que por algumas circunstâncias da vida, acabou rodeada por uma mansão. A mansão Hidalgo. E já começa por aí. Como é que tem uma mansão do lado de uma casinha? Irmão, eu não sei como é que é lá fora, mas pelo menos aqui, mansão fica do lado de mansão, que fica dentro de um condomínio fechado. Ou tu acha que tem alguma circunstância da vida que vai fazer o ser vizinho do Luan Santana, do Gustavo Lima, dos caras podre de rico? Não, pô. Eu vou ser vizinho no máximo do Marquito. Mas aqui é assim, então bora abraçar a história. A gente abraça aqui por mais inacreditável que seja. Os Hidalgos são donos de uma Big Tech, a Alpha 3, que segundo a Raquel, tem a sede no prédio mais alto, mais reluzente e mais imponente de Barcelona. E a empresa tem 3 herdeiros, os irmãos Hidalgos, Artemis, Apolo e Ares. Sim, eles têm nome de deuses gregos. E não, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Eu só achei muita pretensão, achei muito estranho, só que mais estranho que isso é a farofa que a Raquel faz ao descrever o Ares, porque segundo ela, ele é o seu favorito. Digamos que eu tenho uma obsessão um pouco saudável por ele. E o HD do meu computador é a prova concreta disso. Nunca troquei uma palavra com o Ares, ele nunca notou a minha presença, mas eu sei tudo o que ele faz, quando ele treina, onde ele vai. Bom, podemos dizer que eu acumulo um pouco de informações. Bastante. Muitíssimas informações. Gente, como assim? A mina do filme é uma stalker doente. Eu acho que metade das coisas que ela falou são crime. Já pensou uma pessoa ter todos os teus dados, saber onde é que tu vai, o que tu faz, com quem tu faz, e ela nunca trocou uma palavra contigo? E assim, se tu acha que tá ruim, te prepara porque vai piorar. Seguinte, a Raquel aqui, ela fala que ela acumulava muitas informações sobre o Ares. Mas do nada, um dia, depois de um problema com o Wi-Fi dela, as informações sumiram, porque ela foi hackeada. Talvez tenha sido alguém que queira sequestrar os irmãos Hidalgos e ganhar muito dinheiro com isso, já que tem uma Zé Ruela que pegou todas as informações, condensou numa parte e deixou salvo. Ela é praticamente uma cúmplice do crime. Mas beleza, por causa do Wi-Fi, a gente conhece o Apolo. Porque assim, o cara mora numa mansão, mas ele precisa usar o Wi-Fi da vizinha. E ainda por cima, ele tá no quintal dela. Eu não sei se ele invadiu o quintal dela, ou se a janela dela fica bem em frente ao quintal deles. Eu só sei que é estranho. Como é que não tem um muro separando o bagulho, pô? Como é que tu pode olhar diretamente pro quintal da mansão dos Hidalgos, da Big Tech, do bagulho mais foda do planeta aí, do prédio gigantesco dos caras podres de rico? Não, pô, bota um muro. Mas como eu já cansei de falar aqui, todo mundo em história de fanfic se comporta de jeito estranho. E eles acham coisas inadmissíveis normais. Como é que tua janela tá no quintal do cara? Como é que o cara invadiu teu quintal? Como é que na mansão não tem Wi-Fi? Dane-se, cara. Tanto faz. Bora seguir em frente. O Apolo fala pra ela que o irmão dele, o Ares, contou que a Raquel deu a senha do Wi-Fi. E são 3 minutos de filme e eu já tô indignado. Não é
possível, não tem Wi-Fi na casa. Eu tenho Wi-Fi. O Apolo vai embora, porque não era nem pra ele estar ali. E é aqui que a Raquel enxerga alguém através da janela. E pra quem tá curioso sobre a senha Wi-Fi, a senha dela era essa aqui, exatamente. Ares, deus grego. Eu nunca conheci ninguém que fizesse tanta farofa com um cara quanto essa mina. E vai piorar, beleza? Vai piorar. A Raquel vai dormir, mas no meio da noite, ela escuta alguém ouvindo música no quintal dela, enquanto fuma. E ela diz isso aqui. Você tá usando o meu Wi-Fi? Prioridades. E é aqui que a gente conhece o Ares. E a partir do momento que esse cara abre a boca, já tá bem claro que ele é um idiota. Porque a Raquel fala pra ele parar de usar o Wi-Fi dela e desligar a música, né? Porque ele tá perturbando. Mas ele manda essa aqui. Vou continuar usando o seu Wi-Fi e você não vai poder fazer nada pra mudar isso. Muda a senha, colega. Muda a senha. É isso que tu pode fazer. E no outro dia, a gente conhece os amigos da Raquel. A Daniela, que tava se agarrando com uma professora no armário, e o Yoshi. E é bem simbólico o cara se chamar Yoshi, porque ele só serve pra Raquel montar em cima dele e pra ficar abandonando o cara quando ela quer. E uma coisa, o Yoshi aqui é o melhor amigo da Raquel, mas ele é apaixonado por ela. Ele deixa isso aqui muito claro no filme. Só que ela leva isso no banho-maria, porque tipo, ela fica falando... Tô legal, bacana tu gostar de mim. Só que a gente é amigo, né? A gente vai continuar sendo amigo. A Raquel, então, que é obcecada pelo Ares, vai se esconder na arquibancada só pra ver os caras treinarem na chuva. E mesmo sem pegar a chuva, ela fica toda molhada. E aqui, sem mais nem menos, ao invés de ir pra casa, ela começa a seguir o Ares por um caminho estranho e soturno. E eu tenho certeza que ninguém vai passar por aqui. E tudo bem, porque não tem que fazer sentido. Ela encontra o Ares e o cara pergunta, Raquel, por que tá me seguindo, cara? E daí ela fala isso aqui. Eu posso andar por onde eu quiser. Então o Ares continua perguntando por que ela tá perturbando, indo atrás dele. E ele fala que sabe que ela é obcecada por ele. Então é claro, aqui a gente descobre que o Ares hackeou o Wi-Fi dela. E que ele também teve acesso a todos os arquivos que ela escondia sobre ele. Sabe que o mundo não gira à sua volta, né? O mundo talvez não. Já você? E o pior de tudo é que eu tenho que concordar com ele. Porque assim, essa mina é xarope das ideias. Tudo bem ela gostar do cara, todo mundo gosta de alguém. Mas agora, ter um bocado de arquivo e saber os horários que ele faz tudo, pô, é um milagre ela não tá presa. Porque o cara é um herdeiro. Se ele acha um arquivo desse, ele entrega pra polícia e fala, ó, minha vizinha tá planejando me sequestrar. E como é que ela vai explicar que ela sabia os horários que ele fazia as coisas só porque ela gosta dele? Ninguém ia cair nesse papo, pô. Ela ia tá presa, com certeza. Mas então, só pra não perder o costume, bora pra aquela vergonha alheia. Porque a gente tem esse diálogo aqui. Pensava que você era só mais uma garota calada e introvertida. Sou a garota mais interessante que você conheceu na sua vida. E o que essa garota tão interessante quer de mim? Não pode deduzir? Você quer conhecer o meu quarto? E eu tenho certeza que esse diálogo tá escrito exatamente assim no livro, porque isso aqui é o puro suco da fanfic. E ainda por cima, a Raquel fala que tá seguindo o Ares porque ela tem medo de andar sozinha e quer muito que ele acompanhe ela em casa. E eu vou logo dar o papo aqui. O Ares é o cara mais fácil de sequestrar dos irmãos, porque ele cai nesse papo. Ela fala, eu tô com medo, e ele confia nela. O que não faz nem sentido, porque ela tinha uma pasta, de novo, né? Eu falei isso aqui 40 vezes, mas ela tinha uma pasta com tudo sobre a vida dele. E pra mim, isso é inconcebível. Mas então, ele vai acompanhar ela. Só que ele fala que ele só vai fazer isso se ele puder dar um beijo nela onde ele quiser. Ela concorda e ele finge que vai beijar ela só pra dar aquela zoada. E claro, pra fazer o nosso checklist das fanfics, o Ares dá um apelido pra Raquel. E ele chama ela de bruxa. É um romântico mesmo. Quando a Raquel chega em casa, ela desliga o Wi-Fi e vai dormir. E até aí tudo bem, beleza. Só que quando ela tá dormindo, ela ouve um barulho dentro do quarto dela. E a gente vê isso aqui. O que tá fazendo? Reconectando o Wi-Fi. Alguém tinha desconectado. Sim, o Ares invadiu o quarto dela só pra ligar o Wi-Fi. Irmão, coloca crédito, bota 20 reais de crédito no celular e usa a internet onde tu quiser. Que ideia é essa? Como é que tu invadiu a casa da mina? E é claro que a gente tem esse diálogo aqui. Posso te denunciar por entrar na minha casa. Normalmente não são as assediadoras que denunciam as vítimas. Irmão, se vocês dois forem na polícia, os dois vão parar numa clínica psiquiátrica. Porque não é possível que vocês sejam normais da cabeça. Então depois disso, o Ares começa a passar o dedo na perna dela. E eu sei lá, eu acho que ele sacou a pistola hipnótica do Pyong-Lee. Porque o que essa mina aqui tá hipnotizada e tá sentindo equivalente a 10 pirocadas por segundo só com o toque do dedo dele é brincadeira, pô. Mas é claro, como ele tá de sacanagem, ele pula da janela. O que é exatamente o que eu queria fazer. Só que a minha janela é mais alta. E no outro dia, a gente vê o Yoshi, que roubou a chave de um prédio pra chamar a Raquel pra um rolê. Mas antes dele fazer o convite, o Ares aparece e convida ela pra inauguração da boate do irmão dele. E quando chega a noite, todo mundo aqui vai pra boate. Porque a Raquel convidou os amigos. Mas quando ela chega lá, ela vai logo atrás do Ares, que tá lá fora fumando. E é claro que começa a sacanagem. Porque ela agarra o cara, mas logo depois ela para só pra dar aquela provocada. Porque é isso, né? Os dois aqui ficam nesse não fede nem cheira, mais da metade do filme, só pro filme ter 2 horas. Eles poderiam facilitar, se pegar logo, aí o filme não ia ter 2 horas, ia ter tipo 1h20. Ia poupar a gente de algumas vergonhas alheias. Mas não, é claro que não vai acontecer isso. Então a Raquel volta pra balada e se encontra com o Apolo, que é menor de idade
tarde, então ele não pode beber. E eu não sei o que ele tá fazendo na balada. Mas é claro que a Raquel, sendo muito otária, pega a bebida e oferece pro Apollo, que depois de alguns minutos começa a subir pelas paredes de tão bêbado que ele tá. A Raquel fala que vai levar ele pra casa, mas como ele tá doidão, ele joga o celular dela pela janela do Uber. O Apollo fala que ele não quer ir pra casa, porque ele não pode chegar em casa bêbado, então ele vai dormir na casa da Raquel. Mas como essa aqui parece a casa da mãe Joana, o Ares aparece, entra pela janela e vai logo enquadrando a Raquel. Tipo, o cara entra pela janela e não fala nada, tá ligado? Ele só entra, dane-se, tô na minha casa, problema teu. O Ares começa a cuidar do irmão dele, e aí a Raquel fala que ele brinca muito bem de médico. Então ele explica que quando o avô dele morreu, não tinha ninguém pra ajudar. E aí ele começou a ler vários livros de medicina e virou basicamente um médico. Né? O cara é o deus da inteligência também, porque eu acho que não é possível tu aprender medicina só porque tu deu o livro. E ele nem fez nada, ele só falou, pô, o cara tá bêbado, né? Ah, vira ele. E beleza. Das coisas estranhas, essa aqui é a menos pior. Porque como o Ares também não pode ir pra casa, ele decide que ele vai cuidar do irmão dele que tá bêbado. E que vai dormir no quarto da Raquel, na cama dela. Sem nem pedir nada, pô. Ele só, vou dormir aqui. Vai ficar lendo ou vai vir dormir? E aí, beleza. Tá tudo estranho, mas aí piora. Porque começam cenas que eu não posso narrar no YouTube, tá ligado? Enquanto ele tá do lado do irmão dele. E detalhe, ele fica segurando a mão do irmão dele. Eu não sei nem o que falar sobre isso, cara. É sério. Tem nem piada. É só isso mesmo. Ele segura a mão do irmão. E depois, a Raquel conta pros amigos dela o que aconteceu. E fala que já viu o Ares entrando em casa com várias meninas. E que ele é um pegador. E claro, como todo mundo aqui age estranho, a gente vê isso aqui. Vocês transaram com o irmão dele dormindo do lado. Eu que fico molhada só de pensar nisso. A mina tá super animada. Se o irmão do Ares souber disso aqui, ele vai ficar transtornado, cara. Então a Raquel e o Yoshi vão pra casa pra estudar. E o nosso mano Yoshi aqui, coitado, tá morrendo da friendzone. Porque o Ares deixa um pacote no quarto da Raquel e a Raquel deixa o Yoshi sozinho na casa dela. E ainda fala pra ele estudar sozinho. E ele fica lá, desolado, olhando através da janela. A Raquel então vai na mansão pra entregar o pacote de volta e o Ares tá lá, dando em cima de uma mina pelo telefone. E o que tinha no pacote? Era um celular novo, já que o Apollo quebrou dela. E a Raquel não aceita porque ela diz que não precisa. E o Ares fala que é só um presente. E aí a gente tem essa cena aqui. Você é muito mais teimosa do que as outras. E muito mais bruxa. Então é claro que isso aqui termina com os dois se beijando e fazendo cenas que eu não posso narrar no YouTube. Enquanto isso, meu mano Yoshi tá no quarto dela estudando. Coitado do Yoshi. E depois que o nosso casal maravilha aqui termina de fazer cenas que eu não posso narrar, o Ares, que não tá apaixonado por ela, dá aquela ignorada básica. E aí a Raquel volta pra casa, atribulada e surpresa com a atitude do Ares, que eu tenho certeza que surpreendeu o total de 0 pessoas, porque ele é grosso com ela o tempo inteiro, ele é otário, e é claro que ele ia ser otário com ela. A Raquel é grossa com a mãe, com o Yoshi, e vai se trancar no quarto e ficar deprê, porque sim, essa aqui foi a primeira vez dela, e pelo visto ela achou o periquito dela no lixo. No outro dia, a Raquel recebe uma foto do Ares usando o colar dela, porque ela esqueceu o colar na casa dele, e ela volta pra lá pra pegar o colar, mas acaba em uma festa na piscina. A galera começa a brincar de eu nunca, e os dois deixam claro que eles já se pegaram, porque eles falam, eu nunca dei em cima de alguém aqui dessa roda. Aí eles bebem, então todo mundo descobre que eles se pegaram. O Ares joga ela na piscina, e eles acabam no quarto do Ares, onde ela foi pegar o colar, e outras coisas, né, porque é claro que rolam cenas que eu não posso narrar no YouTube. E como o Ares faz força pra ser o cara mais otário de todos, ele deixa a Raquel dormindo e vai embora, enquanto a empregada tem que ir no quarto pra dispensar a Raquel. E aí, sobrou com o mano Yoshi dar aquela força pra Raquel, enquanto ela desabafa sobre o quanto ela é otária. Todo mundo depois vai pra festa, o Yoshi faz companhia pra Raquel e os dois dançam no meio da festa. E quando o Yoshi pensa que os dois estão se divertindo, a Raquel vê o Ares beijando uma mina, e é claro, ela vai ter que desabafar sobre o quanto ela é otária de novo. E pô, o Yoshi tenta muito, cara, o sonho dele é ficar com a Raquel, mas é claro, ele não consegue. Enquanto isso, o Ares dispensa a mina lá, que ele tava ficando, e ele fica muito puto, porque quando ele vai hackear o Wi-Fi da Raquel, ele descobre que a senha nova dela é Cafajeste. E ele fica muito ofendido com isso, cara. Ele fica, meu Deus, como assim? Cafajeste? Como assim? Eu? Jamais. Então, ele escuta a Raquel do lado de fora, porque ela chegou bêbada em casa. E aí, para um carro e começa a mexer com ela. E por um milagre, nada de ruim acontece. Eles só deixaram ela bêbada na frente da casa, jogada. E é aí que eu me pergunto, cadê o meu mano Yoshi? Por que ele não foi levado em casa? Por que ela tá andando sozinha, bêbada por aí? Então, o Ares vai lá, ele pega ela literalmente do chão e deixa na casa dela. E a Raquel, que tá muito bêbada, pede pro Ares contar uma história pra ela dormir. E aí ele começa. Ele fala que tinha um garoto que achava que os pais dele eram um casal perfeito, mas o pai dele viajava muito a negócios. E um dia, ele voltou da escola mais cedo e foi falar com a sua mãe, mas ela tava muito ocupada se pegando com outro cara. O garoto chorou, contou pro irmão, o irmão contou pro pai, e o pai, pra acalmar o garoto, mostrou pra ele foto de várias mulheres que ele tava pegando ao redor do mundo. E isso deixou o moleque traumatizado
traumatizado. O moleque ficou traumatizado porque os pais tinham um relacionamento aberto, tá ligado? Isso aqui é um trauma na cabeça de uma criança. E também, né, porque a mãe não tranca a porta. Porque tem isso, tipo, por que os caras não trancam a porta? Ah, tá se pegando firmemente, todo mundo tá pelado, ninguém tranca a porta. Por quê? E sim, esse garoto era o Ares. E é por isso, porque os pais dele ficavam pegando várias pessoas, que o Ares é um otário completo. Irmão, coitado da criança. Se pegar teus pais na cama já é uma merda, imagina tu pegar tua mãe com um cara que tu nunca viu na vida. Isso é papo de querer arrancar os olhos com um caco de vidro, pô. E depois comer. O único cara maluco o suficiente pra ver isso é o filho da André Surak. E é muito bizarro pensar nisso, então bora esquecer o que eu falei e bora seguir em frente. No outro dia, a Raquel acorda e a mãe dela, que é uma ameba completa, diz pra filha explicar como foi que ela entrou em casa, se ela tava sem a chave. Pô, essa mulher é surda, tudo acontece no quarto dela, não escuta nada. E aí ela pensou, ah, a minha filha não chegou, eu vou dormir, ela tá sem a chave, mas ela que se vire, dane-se. E outro ameba aqui é o pai do Ares, que perturba o Ares porque fala que ele ficou muitas vezes com a Raquel e é proibido que ele se apaixone, porque quando ele era criança, o pai dele falou que o amor é uma fraqueza. E eu acho muito engraçado o fato do pai dele achar que ele ama a mina, sendo que esse cara distrata a mina o tempo inteiro. Como é que ele gosta dela, pô? Não é possível. Mas como o Ares faz de tudo pra perturbar a mina, ele faz um gol e levanta a camisa e tá escrito bruxa. Então é claro, ela acha muito romântico, ele vai falar com ela, chama ela pro encontro, e a Raquel, que não tem um pingo de amor próprio, aceita o encontro. Só porque ele fala que ele nunca se sentiu assim na vida e que vai fazer de tudo pra dar certo. E enquanto isso, o nosso mano Yoshi tá sofrendo pelos cantos. A Raquel vai falar com o Yoshi, que diz que o Ares é um otário e que tá usando ela, e que ele vive fazendo ela se sentir mal. Só que a Raquel manda essa aqui. Ele me pediu desculpas. O Yoshi então finalmente diz pra ela que ela é muito otária e que quando ele pisar na bola, ele não vai ficar lá escutando os lamentos dela. E quando chega a noite, os dois se fantasiam pra uma festa fantasia que eles estão indo. Ela de bruxa, ele de deus grego. Só que aí eles não vão pra festa, porque o Ares desvia o caminho pro prédio da empresa. E os dois têm um jantar romântico que acaba em cenas que eu não posso narrar no YouTube. E a partir daí, o filme vira só isso. Sério, tem uma montagem deles em vários lugares com cenas que eu não posso narrar, de jeitos que eu não posso narrar e que eu não quero nem comentar também. E depois de muita sacanagem, a família tá toda reunida pro jantar e o pai do Ares acha de bom tom mostrar as imagens da Raquel e do Ares juntos na torre da empresa, porque eles foram pegos pelas câmeras. O Ares então fala que ele não vai pra faculdade, que o pai dele vai pagar pra ele e nem fazer o curso que o pai dele quer que ele faça. A partir de agora, ele vai se virar sozinho. Daí, ele vai no parque que a Raquel trabalha, diz pra ela que vai ficar com ela, que ele vai estudar medicina e pagar pela faculdade com o próprio dinheiro, porque ele pede um emprego no parque e ele consegue no mesmo dia. Mas depois disso, o irmão do Ares, o Artemis, descobre que ele tá trabalhando e é claro que ele fica indignado. Ele fala, como assim? Como ele está trabalhando num parque, servindo pipoca, se nós somos os hidalgos, os caras famosos e ricos? E quando chega a noite, o Ares e a Raquel vão pra festa da empresa. Só que chegando lá, a Raquel vê a sua mãe servindo o buffet. E ela fica em choque. Ela sai correndo de lá, dá um tapa na cara do Ares, porque ela pensa que o Ares só levou ela pra avacalhar com a cara dela. E convenhamos, é uma coisa que ele faria. Claramente ele faria isso. Então o irmão do Ares fala que o Ares é muito otário e que ele não devia trazer a Raquel pra essa festa, porque eles são melhores que isso. Eles são herdeiros da empresa. E eles não podem fugir de quem eles são. Então é claro, a Raquel fica muito triste, ela não quer falar com ninguém porque ela tá muito deprê. E pô, por que ninguém conversa nessa parada aqui? Como é que a Raquel não sabia que a mãe dela ia servir buffet na empresa dos vizinhos? Sério, isso aqui é super uma coisa que alguém falaria pra outra pessoa. E como a Raquel e o Ares aqui trabalham juntos, eles conversam e ela diz que tá muito chateada e que é melhor ele não ir no baile com ela. E aí é muito engraçado porque o Ares é rico, então ele não precisa trabalhar. Daí ele abandona o emprego na hora, porque ele não quer mais, pô. Fala, ó, esse negócio que eu falei que ia ficar contigo, quer pagar minha faculdade, tomar conta de mim mesmo, não precisa mais, pô. Não tô contigo, vou fazer a faculdade que o meu pai quer que eu faça e vida que segue. E como hoje é o dia do baile, a Raquel tá muito triste, porque ela não tem mais com quem ir ao baile. E ela fica lendo o livro que o pai dela escreveu, e que nunca foi publicado. A sua mãe, então, vê que ela tá triste e vai conversar com ela. E ela fala que o pai dela nunca publicou nada porque ele nunca acreditou em si mesmo. Ele nunca achou que as obras dele eram boas o suficiente. Ele sempre inventava uma desculpa. E a mãe dela termina dizendo que se ela gosta do Ares, ela não tem que inventar desculpa. Ela tem que ir atrás dele agora mesmo. E ela só fala isso porque ela não sabe metade das coisas que esse cara fez pra ela. Porque se ela soubesse, ela ia proibir a Raquel de ver esse cara, que esse cara é maluco. E as duas terminam a conversa desse jeito aqui.
Eu também não entendi. A Raquel vai pra casa do Ares pra conversar com ele, mas o irmão dele impede e manda ela embora. Ela fica gritando, falando que quer falar com o Ares. O Ares até escuta, só que ele continua jantando, porque ele foi pobre durante uma semana e ele não gostou. Ele preferiu, não, vou ficar aqui, papai paga a faculdade, vou fazer as paradas aqui na empresa, tranquilidade, deixa essa moleque lá. E mesmo assim, a Raquel manda mensagem pra ele, dizendo que vai esperar ele no baile. Ela se arruma, vai pro baile, encontra todo mundo, só que ela quer mesmo é saber do Ares. Então o Ares muda de ideia e vai correndo até o baile. E lá, ele encontra com o Yoshi. Os dois começam a discutir, porque, deixando claro, o Yoshi aqui tá certo, o Ares faz merda, só fala merda, mas aí o Ares manda essa aqui. Eu fui um idiota. Mas não posso mais ficar longe dela. Então, o Ares fala que ele tá mudado. E pra mostrar que ele tá mudado e tá falando sério, o Yoshi pode dar um soco na cara dele. E é claro que o Yoshi não ia perder a oportunidade. Ele dá um soco na cara do Ares, só que ele derruba o Ares dentro da piscina. E a queda também derruba cloro dentro da água. E o Yoshi fica em choque, daí ele deixa o Ares dentro da piscina, sai correndo porque ele tá apavorado. E tem uma informação aqui que eles falam, e eu esqueci de mencionar, é que o Ares tem alergia a cloro. E como a água aqui tá cheia de cloro, ele começa a se afogar e a ter reação alérgica junto. O cara tá lascado por completo. O Yoshi encontra a Raquel, ela fala que sente muito porque ela foi uma idiota, mas o Yoshi fala que o Ares veio, que eles acabaram discutindo e que ele tá caído dentro da piscina. E ainda manda essa aqui. A gente discutiu e ele caiu na piscina. Na piscina? Calma, ele tá bem. Pô, irmão, eu tô o filme inteiro aqui te defendendo, falando que tu é legal, e aí tu joga um cara dentro da piscina, ele se estrepa todo, tu sai correndo e ainda fala que ele tá bem. Pô, aí tu se passou, cara. Não é possível um negócio desse. A Raquel e o Ares são otários? São, mas não é por isso que tu vai matar o cara. A Raquel sai correndo pra ajudar o Ares, que tá quase indo conhecer Zeus pessoalmente, e aí sim o Yoshi aparece pra ajudar. O Ares para na emergência e a família Hidalgo fica transtornada. O pai do Ares e a mãe da Raquel discutem, e como a Raquel gosta muito de escrever, ela tá escrevendo sobre tudo que aconteceu com ela e com o Ares. Porque assim, se em After o Hard escreve a história deles e ele ficou rico vendendo os livros, é claro que a Raquel tem alguma chance. Só que ela mete essa frase no livro. Nos venderam que o amor tem cheiro de rosas, mas na verdade tem cheiro de cloro de piscina. O Ares fica na UTI por um tempo, mas depois ele acorda e fica mais 2 semanas no hospital. Depois disso, os caras começam a se agarram até o pinto do Ares ficar fino, mas no fim, a Raquel fala que tudo ficou bem, porque o medo de perder o filho fez com que os hidalgos mudassem as prioridades. Agora tudo é paz e amor, o Ares vai cursar medicina, o pai dele vai pagar, o que é muito importante pra ele, e a gente descobre que o Ares desligou o Wi-Fi de propósito, pra poder ter uma desculpa pra falar com ela. E 4 meses depois, a gente vê a Raquel lendo essa história pra várias pessoas, e tem uma menina chorando de emoção, cara. E pra completar a presepada, a Raquel é aplaudida de pé, porque desde After, ninguém fez uma história com 2 personagens mais perturbados da cabeça. E aqui, a gente chega ao fim do filme. E eu preciso te dizer que eu odiei cada segundo. O Ares é o cara mais otário que eu já vi. E só estando num filme pra ter um cara que é ignorante 100% do tempo e alguém ter vontade de conversar com ele por mais de 2 minutos. A Raquel aqui começa o filme como uma perseguidora, porque ela tem um HD com tudo sobre o cara, mas depois ela vira uma mina confusa e que tá se descobrindo e quer um romance legal. Pô, tu já teve um HD cheio de coisa de uma pessoa? Isso é estranho, cara. Que vergonha, hein? Mas que vergonha! A primeira cena do filme já é muito vergonhosa, porque assim, agora os dois estão tendo um relacionamento à distância. Então é claro, eles fazem cenas que eu não posso narrar no YouTube pelo telefone. Só que eles têm um lance de ficar imaginando e descrevendo tudo enquanto a Raquel tá na sala de aula. E aí ela fica imaginando ele invadindo a sala e os dois se pegando firmemente na frente de todo mundo. No meio da sala de aula, em uma praça, em todos os cantos possíveis. O importante é ter alguém olhando. Mas logo depois disso, a gente vê a realidade. E a realidade é o Ares descascando banana sozinho no quarto com fone de ouvido. E isso aqui é deprimente e muito vergonhoso, cara. E agora, ele tem que olhar através da janela dele e lembrar que a Raquel tá além do mar. E como vocês bem lembram, a Raquel foi estudar literatura e o Ares foi estudar medicina. Então, a gente vê que aqui, na verdade, ninguém tá estudando. Eles ficam trocando mensagem o tempo todo e, de preferência, enquanto tá rolando a aula. E aí o Ares começa a fazer todo um discurso falando sobre como é fácil se deixar levar quando as coisas são boas e quando tudo desanda, vem as perguntas, tipo, eu tô onde eu deveria estar, eu sou bom o suficiente, eu sou o que eu queria ser. E é muito engraçado porque o cara, na verdade, só tá se questionando tanto porque ele não estuda. Ele fica o tempo todo no celular, ele não leu material e ele ainda quer fazer medicina. Pô, Ares, por favor, cara, lê o negócio, dá uma estudada aí e me ajuda a te ajudar. E numa noite, depois de tirar um bocado de nota baixa, o Ares liga pra Raquel pra conversar e ele acaba se aproximando de uma colega de turma, porque a Raquel aqui não tá respondendo. E é claro, todo mundo aqui sabe que quando tua namorada não responde, ao invés de tu esperar por
porque ela deve estar ocupada, é muito melhor tu simplesmente dormir do lado da tua nova amiga. Aí sim, né? Coberto de razão, Ares. Pelo amor de Deus, esse bicho é muito otário. E depois da última aula, antes das férias, a professora da Raquel vai falar com ela, porque mesmo a Raquel não se esforçando, não estudando e ficando quase que 100% do tempo no celular, ela é uma ótima escritora, porque o texto Através da Minha Janela é muito bom. E assim, eu não li o livro, mas no filme passado a gente teve essa cena aqui. Nos venderam que o amor tem cheiro de rosas, mas na verdade tem cheiro de cloro de piscina. E ao julgar por esse trecho, eu acho que eu prefiro mais ler o livro da Camila Loures, o Manual de Sobrevivência do Adolescente, os spoilers que ninguém te conta. Na verdade, eu retiro o que eu disse, cara. Eu prefiro mesmo é fazer igualzinho o Shiryu. Mas o fato aqui é que a professora da Raquel dá um e-mail pra ela poder encaminhar o texto dela pra editora. Porque sim, tem uma grande possibilidade da editora publicar o livro Através da Minha Janela. A Raquel fala com a sua amiga, a Daniela, mas quando ela vai contar o que aconteceu, nós conhecemos o Gregory, que começa a dar em cima da Raquel. E detalhe, ele não sabe que ela tem namorado, então ele flerta com gosto. E a Daniela até pergunta o que tá rolando, mas a Raquel vira pra ela e Fala, não, pô, nada demais, tá rolando nada. 11 minutos de filme, e a gente já tem o nosso plot. A gente vai ver quem é que vai virar corno primeiro, a Raquel ou o Ares. E falando no corno, ele aparece porque ele lembrou que ele é bilionário e que ele pode viajar sempre que ele quiser. Mas a Raquel faz essa cara aqui, porque ela tava prestes a ir falar com o Gregory pra meter aquele chifre maroto no Ares. E aqui a gente vê o Yoshi, que tá prestes a fazer umas manobras de bike, mas então a Daniela aparece e avisa que o Ares chegou. E o Yoshi prontamente diz que eles precisam ficar ao lado da Raquel. O Ares fala pra Raquel que ele passou na casa dela e que pegou algumas roupas pro final de semana, porque tanto faz, todo mundo entra naquele quarto e a mãe dela nunca ouve nada, não fala nada, não faz nada. Sério, eu fico realmente mordido com o quanto a Raquel parece uma menina órfã. Por favor, deem um texto pra essa mãe dela aqui, deem alguma fala pra essa mulher. A última vez que ela falou, ela mandou a Raquel ir atrás do Ares, ele foi um péssimo conselho, mas pelo menos ela participou. Estragando, mas ela participou. Deixem ela participar. A Raquel e o Ares vão pra uma das casas do Vidalgos. E aqui a gente descobre que a empregada deles, a Cláudia, na verdade é ruiva. Mas depois eu explico por que ela pinta o cabelo. O Ares e a Raquel estão lá se preparando pra fazer cenas que eu não posso narrar no YouTube, mas eles acabam escutando um barulho. E sim, tem mais pessoas na casa. Muitas pessoas na casa. Porque o Artemis e a Cláudia estão ficando juntos, escondidos de todo mundo. E o Apolo convidou a Daniela e o Yoshi pra se reunir na casa e fazer coisas de adolescentes. Ficar bêbado até cair e depois apanhar dos pais? Não. Eles ficam tomando sorvete. E é óbvio que rola aquelas cenas que eu não posso narrar no YouTube. E eu tenho um comentário pra fazer, cara. Eu tenho que falar isso. Eu nunca fiquei tão constrangido vendo um filme. Porque tem tanta cena que eu não posso narrar que eu só fico imaginando os atores lendo isso aqui e se retorcendo na cadeira. Porque um exemplo é essa cena aqui. Chupada no dedo técnico. E é daí pra pior. E olha que a gente não chegou nem no terceiro filme ainda. A Cláudia fala com o Artemis e diz que ela não consegue mais viver assim, porque eles estão sempre se escondendo. E aí o Artemis fala que ele não tá escondendo nada. Só que aí o Apolo bate na porta e ele se esconde. E o que é mais engraçado é que esse otário aqui realmente acha que ele tá escondendo alguma coisa de alguém. Tem uma casa da família. Do nada, ele aparece lá com a empregada. E esse animal acha que ninguém percebeu o que tá acontecendo. Como assim? E a Cláudia fica muito mordida, mas ele promete que ele vai mudar. Então é claro, ela fica feliz e tá tudo bem por enquanto. Eu não acredito nem um pouco que ele vai mudar, mas bora fingir surpresa quando acontecer merda aqui. O Yoshi conversa com o Ares e já manda aquela provocada básica. Já aprendeu a nadar? Você quase me matou. Foi um pequeno susto pros Hidalgo, mas um grande salto pra humanidade. E ouvindo isso, eu me pergunto qual foi a história que eles contaram pra todo mundo. Ah, o Ares chegou no baile, ele ficou com calor e foi nadar e se jogou na piscina. Porque aparentemente, ninguém sabe que o Yoshi tava tentando dar uma de Kratos aqui. Tanto que ele tá aqui, na casa da família Hidalgo. E assim, eu acabei de falar que o Artemis ia decepcionar a Cláudia. E não passou nem um minuto e ele já pisou na bola, porque o pai dele chega na casa e na hora que ele ia falar que os dois estão juntos, o pai dele começa a dar ordem pra ela, pensando que ela tinha sido chamada pra trabalhar. Que bom que você pensou em trazer alguém para... Cláudia, traz 2 taças para comemorar que estamos juntos. E no outro dia, o Ares leva a Raquel pra passear e eles acabam indo parar em um restaurante, onde o Gregory trabalha. E aqui a gente descobre que o Gregory não só tá dando em cima de uma pessoa comprometida, sem nem ao menos saber, como a gente descobre também que ele é talarico, sem nem sequer imaginar uma coisa dessa. A mãe dela sempre tá no meio. Eu tento há 6 meses e nada. Eu já vou, tá bom? E aí eu te pergunto, quais são as chances de alguém falar contigo, estudar contigo durante 6 meses e não descobrir que tu tem namorado? Ainda mais quando essa pessoa fica dando em cima de ti por 6 meses. O Gregory aqui é o maior injustiçado do filme. O cara só quer alguém que fique com ele, tá ligado? E ele tá perdendo tempo dando em cima da Raquel. Até porque ela corresponde a ele. E que merda de diálogo é esse? Qual é a dificuldade do Ares falar, pois é, mano, eu conheço a Raquel, eu namoro com ela. Mas não, tem que ficar tirando onda com a cara dele. Todo mundo aqui vai velejar, dar aquela passeada e se
divertir. Menos a Cláudia, porque agora o final de semana de diversão dela virou um fim de semana de trabalho. E o Artemis fica só disfarçando. A Raquel e o Ares vão fazer aquelas cenas que eu não posso narrar no YouTube. E logo depois disso, aparece uma lancha perto deles. E é aqui que eles encontram com a Vera, que é a amiga do Ares. Aquela amiga que dormiu com ele no começo do filme. E a mãe dela, na primeira cena que aparece, manda essa aqui. Você é rebelde igual a Vera, por isso formam um belo casal, né? Bem sutil. E o papo é que a Vera é muito rica. E ela fica falando sobre coisas de rico sem nem imaginar. Ela fala que ela viaja muito e que da última vez a mãe dela foi parar em Veneza. E a Raquel, coitada, ela tenta se enturmar falando que a mãe dela também já foi pra Veneza e que gostou de lá. Só que aí a Vera diz que ela não gosta muito de lá porque tem muito turista. Basicamente, Veneza é um lugar de plebe e ela só gosta de lugar de premium. E como a Raquel aqui aparentemente tem sangue de barata, ela fica no barco junto com a Vera e com Ares. E ainda convida a galera dela pra participar de um jantar. E o mais foda é que a Vera continua dando em cima do Ares na frente de todo mundo. Você quer que eu te lembre quem foi que quis dançar pelado na neve? Como é que é? Por quê, cara? Alguém me responde por quê? Por que ninguém nesses filmes nunca age como uma pessoa minimamente normal? O Yoshi conta pra todo mundo sobre a editora que eles querem publicar o livro da Raquel, que pode ser que aconteça isso, mas a Raquel meio que não quer falar sobre isso, porque a cabeça dela tá acusando de chifre e ela abandona o jantar e vai ficar sozinha. Então nisso, a Vera vai atrás dela pra conversar. E ela começa a falar que entende a Raquel, entende as dúvidas, fala que ela também se sente pressionada. E na minha cabeça não faz sentido nenhum as duas estarem conversando, porque a Vera falou um bocado de merda e por que a Raquel continuou no barco? Assim, ser maduro é uma coisa, agora se tirar o pau otário é outra bem diferente. E depois do jantar, todo mundo vai pra festa. E a galera tá lá, curtindo, bebendo, se divertindo. Mas nisso, o Yoshi entra no banheiro e é enquadrado por um bocado de otário que tá a fim de bater nele completamente do nada. Mas então aparece a Ana, que imobiliza eles e consegue livrar o Yoshi de virar estatística, porque essa mina aqui é muito braba. O Ares então começa a ficar muito nervoso porque a Raquel e a Vera começam a conversar muito e ele fica com a maior cara de culpado da história. E logo depois, a Daniela manda uma foto pra ela, perguntando se a camisa que a Vera tá usando em uma foto é a camisa do Ares. E só depois disso, ela começa a desconfiar que ela tá sendo feita de trouxa, sendo que tá na cara o tempo inteiro. Mas mesmo assim, ela continua tentando se convencer do contrário. São só amigos. São só amigos. No outro dia, todo mundo aqui vai andar de jet ski. E pra deixar a Raquel com ainda mais raiva, o Ares e a Vera vão juntos. E a minha pergunta é, por que o Ares não fica perto da namorada dele nunca? Irmão, tu tá desde o começo do filme se queixando. Eu tô com saudade da Raquel. A Raquel tá longe. Eu queria estar com a Raquel. E agora tu não tá junto com ela nem no jet ski. E depois do passeio, todo mundo aqui se encontra em uma praia pra passear ainda mais. E a Raquel beija o Ares na frente do Gregory pra poder mostrar que ela namora com ele. Só que o Ares tá fazendo força pra deixar a Raquel na merda, a patetona. Você quer nadar? Vai você, se quiser. E a Ana, a mina que salvou o Yoshi, aparece e a gente descobre que ela é irmã do Gregory. Ela fala que ela tá muito afim do Yoshi, que ela achou ele uma graça e vai pra cima dele com tudo. Quer ficar comigo ou não? Caralho, cuzão! Todo mundo então aqui vai pra lancha e a Raquel, ao invés de chegar pro Ares e falar: Irmão, qual que é o papo? Por que essa mina aqui tá falando que te viu pelado, que usa tua camisa? Que bagulho é esse? Não, ela não faz isso. Ela prefere perguntar a verdade em uma brincadeira de verdade ou desafio. E nessa brincadeira acontecem várias coisas. O Ares pergunta por que eles estão jogando, o Apollo quase beija um cara que tá aqui na lancha trabalhando, porque ele dá indícios de ser bissexual. E ao invés da namorada dele falar com ele e perguntar, ela fica tentando fazer ele pegar um cara. Porque é aquilo, ninguém conversa nessa porra. A gente tem aqui a Ana, que dá um beijo no Yoshi, e depois os dois fazem cenas que eu não posso narrar no YouTube, com direito ao Yoshi falando o nome da Raquel no final. E durante isso, a gente vê a Cláudia, que tá tirando a tinta do cabelo, porque assim, ela é ruiva natural, mas ela pinta o cabelo porque a mãe do Artemis gosta de pintar o cabelo de ruivo, e ela não quer ter o cabelo parecido com o da empregada. E eu tenho certeza que tem muita gente que tá vendo esse vídeo que conhece várias histórias parecidas com essa, porque tem patroa que é o cão, e isso aqui é sem dúvidas a parte mais real de toda a trilogia. E quando a Cláudia volta pra casa, o Artemis vê isso e o clima entre os dois fica horrível. Então ele fala pra ela servir ele e ele joga a bebida no chão e ainda faz ela limpar. E do nada, o bagulho ganha o selo Maria do Bairro de humilhação. Nós duas não podemos ser ruivas, eu já disse. Vai parecer que você é da família. O seu é tinta. Tá despedida. Ela vai embora da casa totalmente humilhada e mordida, porque o que era pra ser um final de semana de folga, relaxando com o namorado da mansão, virou um fim de semana de humilhação, maus tratos e também de desemprego. E falando em humilhação, a gente volta aqui pro jogo da garrafa, porque a Daniele gira e ela pergunta pro Ares se alguém já usou a camisa que ele tá usando. Ele responde dizendo que ele não sabe, e depois de mais uma girada, a Raquel pergunta pra Vera se ela já dormiu com o Ares. E aí o clima vai pro cacete, porque ninguém diz que sim, ninguém fala que não, o que faz a Raquel se sentir uma otária, coisa que ela é, porque ela já devia
devia ter mandado a Vera se lascar há muito tempo. Então, ela vai chorar no ombro do Yoshi, que continua sendo um grande amigo, né? Fazer o quê? E o Ares aparece pra tentar explicar pra Raquel o que aconteceu. Então ele explica lá que ele é burro, que ele não estuda, que ele só tira nota baixa e que ele tava se sentindo muito mal. E ele começou a sair com a Vera porque ele se sentia bem junto com ela. E ela ajudava ele a se enturmar. Então um dia, ele bebeu muito e acordou do lado dela sem entender nada. E ele também não perguntou nada, tá ligado? Então ele fala que tudo aqui é muito complicado. A Raquel fala que não é, que é muito simples. E então o Ares fala pra ela que se as coisas fossem simples, ela não ia esconder do Gregory que ela tem namorado. Não durante 6 meses. E como 2 errados não fazem um certo, os 2 são otários e tão errados. Então a Ana vai falar com o Yoshi porque eles ficaram juntos e ela fala que gosta muito dele. Daí ela convida o Yoshi pra ver os fogos de cima do farol. Mas o Yoshi fala que ele combinou de sair com as amigas pra uma festa. E é exatamente isso que acontece. O Yoshi vai com a Daniela e com a Raquel pra praia pra curtir, dançar, se divertir. E ele fica emocionado. Ele fala que ama muito a amizade deles 3. E a gente vê também o Artemis e o Apollo que aparecem na festa. Enquanto o Ares fica sozinho em casa. E aí a Vera aparece pra falar com ele. E seguinte, tem todo um enredo aqui do Apollo ser bi ou não. E a Daniela, pra descobrir ou pra tentar ajudar ele a se descobrir, diz que eles poderiam fazer cenas que eu não posso narrar no YouTube a 3. A princípio, o Apollo não gosta da ideia, mas depois de pensar um pouco, ele aparece na festa pra fazer isso. Então sim, vai rolar cenas que eu não posso narrar no YouTube com 3 pessoas. E voltando pra Vera e o Ares, eles conversam e ela fala que eles nunca transaram. Mas agora a merda tá feita, o Ares fez a maior cara de culpado do mundo, já brigou com a Raquel, tá todo mundo mordido. E no meio da festa, a Raquel tá lá, se encontrando com o Gregory, e a gente tem essa cena aqui. Trouxe as bebidas. Eu vou sair. Um minutinho. Aí a bebida. Pra você. Mas é muito filha da puta mesmo. O Yoshi deixou a Ana pra poder sair com as amigas dele. E cadê o pessoal? Uma tá transando com 2 caras na tranquilidade, enquanto a outra aqui diz na cara dele que a bebida que ele pegou pros 2, ele mesmo pode pegar e beber. Aí sim, pô, na moral, o Yoshi só se lasca, cara. Então, pro Yoshi sofrer mais ainda, os caras que tentaram bater nele do banheiro aparecem na festa. E como ele não tem amor à vida, ele acaba roubando a chave da moto de um deles pra poder usar a moto e ir até o farol e encontrar com alguém que gosta dele de verdade, que no caso é a Ana. E enquanto tudo isso aqui tá rolando, o Artemis vai pra casa da Cláudia dizer de novo que ele ama ela, que ele vai mudar. E como a Cláudia aqui tá puta da vida, ela faz ele limpar o chão. E depois ela não volta com ele, só de sacanagem. Pelo menos alguém aqui tem um pouquinho de amor próprio. Demorou, mas ela tem. A Raquel tá flertando com o Gregory, a Vera tá dando em cima do Ares e todo mundo aqui tá com fogo no rabo. Até o Yoshi, que tá roubando a moto, jogando todas as outras, e quando ele dá partida, ele provoca um acidente que faz um poste cair e deixar metade do bairro sem luz. E assim, como tá sem luz e o Yoshi não tá enxergando nada, e ainda por cima tá sendo perseguido, acaba acontecendo um acidente que faz o Yoshi cair da ponte no meio do rio. E o único cara que vê isso é o Ares, que por causa dos fogos e de uma visão sobre-humana, consegue ver alguém caindo do outro lado do rio, aí ele pega o jet ski pra poder ir lá ajudar. Ele tira o Yoshi da água e começa a fazer RCP. Mas como o Ares é o pior estudante de medicina da Terra, ele não sabe que são 30 compressões pra 2 ventilações. E ele faz tudo errado. A postura tá errada, a mão tá torta, não tá no lugar certo, e infelizmente o Yoshi, o cara que mais sofre aqui na saga, acabou tendo o seu último sofrimento. Porque sim, por incrível que pareça, o cara morreu. O cara podia estar na tranquilidade, ele podia ter ido pro farol, ficar com a Ana, mas não. Ele foi pra festa com as 2 periquitas de fogo aqui, que deixaram ele na mão. Aí tudo deu errado, porque ele pegou a moto, ele tentou fugir no escuro, sofreu um acidente, cai na água, e aí ele tem a sorte de um estudante de medicina salvar ele. Só que o estudante é o pior de todos, porque o cara não sabe fazer uma RCP. E aí ele foi conhecer Jesus pessoalmente. O mano pra sofrer. E agora todo mundo fica triste, todo mundo aqui tá no velório, tudo vira uma depressão total, todo mundo chora, a Raquel fica desesperada e o Ares tenta consolar ela, só que ela fica muito puta e ela começa a falar: ah, os meus sentimentos te incomodam, né, Ares? Porque tu odeia sentimentos, tu coloca armadura, sendo que foda-se que o Ares não consegue se expressar, o teu amigo morreu. E aí começa o nhenhenhen de casalzinho, e assim, eu não tenho paciência pra isso, cara. O cara morreu, eles deviam falar do cara, tá ligado? Ele ficou tipo, ai, porque o Ares não se expressa, o Ares não gosta de sentimento. Você vê que essa vaca também deixou o cara sozinho lá na festa, mano. E aí ela vira pro Ares e fala que ele tinha que ter salvo o amigo dela. E o Ares manda essa aqui. Fala alguma coisa! Eu podia ter salvado ele se eu não tivesse ficado olhando pro celular o período inteiro. Irmão, tu sabe que isso é culpa tua, né? A Raquel faz um discurso sobre como ela gostava do Yoshi e ela tem a cara de pau de falar isso aqui. Quem dera que
Que tivéssemos provas e nos trancássemos no quarto pra estudar juntos. Sendo que tem uma cena no primeiro filme onde ela abandonou o Yoshi sozinho no quarto durante um tempão e ainda falou pra ele começar a estudar sozinho. Desculpa, Raquel, é que eu não tenho um pingo de compaixão por ti. E como o Yoshi aqui era o melhor personagem do filme, no final a gente descobre que ele encaminhou o texto da Raquel pra editora, porque essa porra aqui ficou o filme inteiro pensando com o periquito e esqueceu de mandar um e-mail. E é claro, a editora adorou e mais uma vez o Yoshi foi muito mais amigo do que todo mundo foi pra ele. E como o Ares não conseguiu salvar o Yoshi, ele fala que a partir de agora ele vai estudar, pra ele nunca mais deixar ninguém na mão. Sendo que no primeiro filme ele falou que o avô dele ficou na mão e queria estudar por causa do avô dele. Então não se iludam, ele não vai estudar. O último filme da saga começa com cenas que eu não posso narrar no YouTube. Mas pra nossa surpresa, quem tá aqui na cena não é a Raquel e o Ares, e sim a Raquel e o Gregory. Porque sim, agora a Raquel e o Gregory namoram. E pô, é muito impressionante o cara namorar com uma mina que ficou omitindo durante 6 meses que ela tinha namorado. Aí depois o cara vira corno e ele ainda quer fingir surpresa. E o Gregory pergunta pra Raquel sobre o pessoal da editora, porque a Raquel ia publicar o livro. Mas ela desconversa. Só que logo depois ela se encontra com a mulher que trabalha na editora. E essa mulher mostra pra ela o primeiro exemplar de Através da Minha Janela. E é muito engraçado porque a mulher fala pra ela que eles vão divulgar o livro, que vai ter sessão de autógrafos e que eles vão usar as redes sociais pra tudo. Só que a Raquel tem 145 seguidores. Então vai ser meio difícil divulgar, né? Eu te entendo, Raquel, eu te entendo. Me segue no Instagram aí, pô, pra eu parar de entender a Raquel. E nessa conversa, a mulher pede pra Raquel começar a escrever a parte 2 da história, porque os críticos especializados adoraram. E assim, o primeiro livro da Raquel conta a história do primeiro filme. E só por curiosidade, eu fui dar uma olhada na aceitação do público e dos críticos do primeiro filme. E a gente tem isso aqui. Esse filme aqui é muita ficção mesmo. A Raquel vai mostrar o exemplar pros seus amigos. E ela mostra que ela dedicou o livro ao Yoshi. E Raquel, o que o Yoshi deve ter sentido de raiva de vocês por vocês terem largado ele na festa, não tá escrito, pô. E eu vou logo avisando, eu não tenho empatia pela Raquel, nem pela Daniela, porque elas são péssimas amigas e o resto do filme vai provar isso. E beleza, todo mundo comemora e aqui a gente vê o Apollo, que tá olhando pra Daniela enquanto ela fica com uma mina. Porque os dois aqui têm um relacionamento aberto. E um cara chega pra conversar com ele e já pinta aquele clima. Mas voltando pra Raquel, ela tá aqui no quarto, tentando ter alguma ideia pra continuação do livro dela. Mas tudo que ela consegue é cair da cadeira e se assustar porque o Ares tá na janela. A janela da mansão dos Hidalgos. Porque, como vocês bem lembram, a janela da Raquel dá diretamente pra janela do Ares. Um playboy milionário. E não tem como isso acontecer na vida real. No máximo, tu vai ser o vizinho do Hulk magrelo. E daí eles conversam e o Ares fala que ele veio pras festas de Natal. E que ele tava com saudade do sol, então por isso ele veio ver o Apollo. E quando chega a noite, a Raquel sai com o Gregory pra um parque. E no meio disso, a Raquel acaba vendo o Ares. E ele tá lá, junto da Vera. E eu tô começando a achar que o Gregory tá fazendo muita força pra ser corno. Porque ele vê que o Ares tá lá e ele fica perturbando a Raquel pros dois irem conversar com ele. Agora me diz, por quê? Por que tu estaria no encontro com a tua namorada e depois de ver o ex dela, tu ia ficar perturbando pra vocês irem lá, falando que vocês têm que ir lá? Como é que vocês têm que ir lá? Pra que fazer isso? Fica no teu encontro, cara. Segue tua vida, por favor. E daí, o clima fica horrível, porque a Raquel fica com ciúmes do ex-namorado. E ela fica com uma cara de merda quando a Vera fala que eles vão morar juntos. E pô, dá pra imaginar que não tem conversa legal pra ter aqui, mano. Por que os caras foram lá? Eu não entendi até agora. Gregory, tu rasga dinheiro, tu é lesa, irmão. E na casa dos Hidalgos, a gente vê aqui que o amor próprio da Cláudia não durou nada, porque ela tá aqui de novo, junto com Artemis, e ainda por cima, ela tá grávida. E na casa da Raquel, a gente vê que a mãe dela finalmente ganhou um texto, ela tem alguma coisa pra falar, alguma coisa pra fazer, e ela tá namorando com um cara chamado Roberto. E isso irrita muito a Raquel, porque a mãe dela vai passar a véspera de Natal na casa do namorado. E eu vou logo deixar bem claro que isso aqui não serve pra nada. É só pra Raquel ficar meio chateada que a mãe dela tá namorando e não tá com ela o tempo inteiro, mas não serve pra nada. Dane-se, chega no final, tua mãe namora, não namora, dane-se, a mãe dela nem aparece mais. Eu acho que ela tem mais 2 ou 3 cenas. E lembrando que isso aqui, né, é o final da franquia, cara. É de suma importância que a gente tenha um desfecho ideal pra mãe dela. E não tem, tá? A mãe dela fica lá trabalhando e fica ouvindo a Raquel perturbar a vida dela. E o Gregory aparece e fala pra Raquel que eles podem fazer um jantar pros dois, já que eles vão estar sozinhos. Ela fala que ela tem que trabalhar, mas é claro, isso aqui termina com cenas que eu não posso narrar no YouTube. E na outra janela, a gente vê o Ares, que tá junto com a Vera, também fazendo cenas que eu não posso narrar. E o papo é que a Raquel e o Ares ficam imaginando que eles estão um com o outro. E isso aqui é muito esculacho, porque o Gregory nota que a Raquel tá mais animada, só que ele nem imagina o porquê. E beleza, na véspera de Natal, a Raquel e o Gregory organizam uma festinha. E quem é que aparece na festinha? Exatamente, o Ares e a Vera. E aí eu te pergunto, por quê? Por que os dois estão aqui? O Gregory fala pra Raquel: ele é teu ex, e tu não pode se importar tanto assim. Tem que virar a
página. Pô, tudo isso aqui é desnecessário. Tanto o Gregory convidando os dois, quanto o Ares e a Vera decidindo ir. Me diz, por que eles dois vieram? Será que eles não têm nada melhor pra fazer? Porque lembrando, os dois são milionários. Então eu tenho certeza que eles têm algum jantar de família pra ir. E beleza. O Ares, a Raquel, a Vera, todo mundo aqui tá no jantar. E nisso, a Ana entra no quarto da Raquel e vê uma foto do Ares. Foto essa que tava escondida. Então ela pega a foto e deixa à vista de todos. Porque ela é muito malvada. Ela é praticamente a vilã do filme. E enquanto isso, o Artemis vai passar o Natal na casa da Cláudia. E aí as crianças correm, fazem barulho, tudo na casa é muito humilde. E tá escrito na cara dele que ele odeia gente pobre. E a única saída que ele tem é respirar fundo e incorporar qualquer político em campanha. E detalhe, o Apollo acabou furando a festa e deixando a Daniela sozinha. E ele acaba indo pra balada com o cara que ele conheceu. E lá rolam cenas que eu não posso narrar no YouTube. Todo mundo que tava na festa de Natal na casa da Raquel vai pra balada também. E a Ana tá enchendo a cara. O Gregory fala pra ela que ela não pode beber tanto assim, porque ela tá tomando um remédio. E fala que ela precisa superar o Yoshi. E a Ana vira pra ele e fala que não entende como é que ele consegue namorar com a Raquel depois de tudo que aconteceu. Daí ele manda essa aqui. O Yoshi é pro farol pra ficar com você. A Raquel não teve nada a ver com isso. Aí sim, né? Gente fina demais. E o pior é que não chega nem perto de ser verdade. Todo mundo aqui tem um pouco de culpa. Mas a Ana é a menos culpada, porque ela só convidou o cara pra ir com ela ver os fogos no farol. Não foi ela que abandonou o cara na festa. Não foi ela que perseguiu ele de moto. E ela também não é a pior estudante de medicina de todos os tempos. Então, dito isso, o Gregory é um corno e ele tá merecendo ser corno. E quando todo mundo vai embora pra casa, o Gregory deixa a Raquel na cama. E ele acaba lendo o rascunho do próximo livro dela, que conta exatamente a história que ela tá vivendo com Ares. Daí, ele descobre que realmente ele pode vir a ser corno e fica em choque. Mas assim, tu também forçou pra caramba, né, cara? Tu tava muito afim de ser corno. Tu quer que todo mundo fique grudado o tempo todo. E falando em corno, o Ares escuta uma conversa e ele percebe que é a Vera falando com alguém no celular. E ele descobre que ele também tá sendo traído. E daí, ele vira um corno manso. E no outro dia, o Gregory leva a Raquel pra patinar no gelo e diz que leu o romance dela. Ela fala que ele não podia ler e, pô, ela fala isso aqui como se ela não estivesse escrevendo um livro, que o maior intuito é vender pra que todo mundo possa ler. Então, qual que é o problema? E daí, ele fica muito surpreso que a Raquel ainda gosta do Ares. E ele termina com ela antes de ser corno. Ou será depois? Não sei, pô, comenta aí. Ele foi corno ou ele não foi? E a Raquel fica muito triste e chateada e acontece isso aqui. Ela acabou de terminar com o namorado e tá apaixonada por um homem casado. Tem empatia. Coitadinha. Vai pro caixa agora. O funcionário não tem nem tempo de ficar triste. E quando chega a noite, a Raquel fica deprimida e fica olhando através da janela. E é claro, sem mais nem menos, aparece o Ares, que invade o quarto dela e rolam cenas que eu não posso narrar no YouTube. E de manhã, o Ares volta pra casa e conversa com a Artemis. Ele fala que a empresa há muitos anos vinha perdendo números e graças ao Ares, que tá namorando com a Vera e apresentou as famílias, eles têm grandes clientes e a empresa voltou a crescer. No outro dia, eles vão bater uma foto de família e é muito engraçado porque a mãe do Artemis fica implicando com a Cláudia pro carro dos brincos, mas o Apollo tá usando um boné dentro de casa e com o terno. Tudo bem, a mãe do Artemis não gosta da Cláudia, mas não é possível que um brinco incomode mais do que isso. E quando chega a noite, o Ares vai entrar no Wi-Fi da Raquel, porque ele ainda não tem internet, e a gente tá aqui no terceiro filme e esse mano não colocou nenhum crédito no celular dele. Ele tenta hackear e ele descobre que a senha é "nunca parei de pensar". Então é claro, a partir daí, os dois se encontram o tempo inteiro e rolam várias cenas que eu não posso narrar no YouTube, em todos os lugares possíveis. Eles patinam, eles passeiam, eles dançam, e nisso a cabeça da Vera vai só coçando. Mas meio que é chumbo trocado, porque enquanto o Ares tá com a Raquel, a Vera tá com outro cara lá. E agora, bora falar um pouquinho da Daniela. O fato é que o Apollo tá o tempo inteiro com aquele outro cara que ele conheceu. E ela quer muito passar um tempo com ele. Então ela chama ele pro cinema. E ela até compra pipoca e fica esperando o cara na porta do cinema. Mas ele acaba dando um bolo nela e pra completar, a pipoca cai no chão e suja tudo. E pô, a humilhação aqui tá completa. Porque ele deixa pra ela uma mensagem de voz que diz isso aqui. Infelizmente eu tive imprevisto e não vou poder ir, mas eu espero que se divirta. O filme parece ser muito bom. É, né? É muito divertido ver filme no cinema sozinho, depois de ter levado um bolo. E a Ana acaba vendo o Ares e a Raquel juntos. Então, ela vai falar com a Raquel e diz que ela não merece que o Ares fique brincando com ela desse jeito. O que dá um start na cabeça da Raquel, porque parece que até agora ela não tinha se ligado que ela era amante. O Artemis se encontra com a Cláudia e mostra pra ela um apartamento gigante que ele comprou, porque ele quer morar aí junto dela e do futuro bebê. Então, a Cláudia começa a dizer que talvez ela não queira isso. Ela não quer morar numa casa gigante junto com o Artemis e com o bebê e com ele
pagando por tudo porque ele é podre de rico. Quem é que ia querer uma coisa dessa, né? Acho que ninguém, né? Jamais. Ela fala pro Artemis que ele não sabe o que significa uma família e que ela espera que ele aprenda logo. A Raquel conversa com Ares e ela começa a chorar dizendo que ela não pode mais ser um segredo. Esse aqui é o jeito bonito de falar que ela é amante. Ela diz que ele tem que decidir, ou a Vera ou ela. E aí o Ares vira pra ela e diz que isso não é tão fácil, tem coisas que tu nem imagina, eu não posso tomar decisão agora. Essas coisas que ele fala aí. E a Raquel então manda mensagem pra Ana, porque foi ela que fez com que a Raquel deixasse tudo às claras com Ares. E ela convida a Ana pra festa da editora amanhã. A família Hidalgo tá em um jantar de negócios com a família da Vera. E no meio disso, o Artemis recebe uma ligação dizendo que a Cláudia tá no hospital, prestes a dar à luz. Ele fala pro pai dele que a filha tá prestes a nascer, só que o pai dele não tá nem aí. Ele fala pro Artemis ficar lá pra agradar a família da Vera e fazer a empresa prosperar, porque ele não pode deixar algo pequeno como o nascimento da própria filha atrapalhar isso. E é claro, ouvindo isso aqui, ele manda o pai dele a merda e vai acompanhar o nascimento da filha. E ele vai desesperado pro hospital e acaba encontrando com a sogra dele, que fala pra ele dizer pra família dele subir pra poder esperar com eles. Mas pra tristeza do Artemis, ele veio sozinho. E quando ele vê toda a família da Cláudia reunida pro nascimento da filha dele, ele entende o verdadeiro significado de família. E essa foi a única mensagem boa que deu pra tirar dos 3 filmes. O Ares vai falar com a Vera e fala que ele sabe que ele é corno. E a Vera fala que ela também sabe que ela é corna. Acaba que todo mundo aqui é corno o tempo inteiro. A Vera fala que eles não precisam terminar e que eles podem ficar juntos, fechar um negócio entre as famílias e continuar vivendo a vida de herdeiro deles pra sempre. O Ares fala que eles não podem continuar mentindo e ele realmente consegue convencer a Vera a falar a verdade pra todo mundo. Que eles dois são 2 cornos e que eles não querem ficar juntos. Então todo mundo no filme aqui espera a virada de ano. E logo depois disso, o Ares e a Vera vão falar com a família deles, mas a Vera acaba dando pra trás. O que deixa o Ares com cara de porta e ele vai embora sem dizer nada. Todo mundo fica muito confuso, mas a Vera promete que logo logo o Ares vai voltar. A Daniela e a Raquel vão juntos pra festa de lançamento do livro da Raquel. Então a Ana chega e todo mundo fica lá na curtição, bebendo, dançando e tudo aquilo que o Yoshi não pode fazer mais. A Raquel fica completamente bêbada e a Daniela fala que o Apollo tá na festa junto com o cara que ele tá ficando e que ela não tá nem um pouco afim de falar com eles. Então ela vai dar uma sumida básica. Então a Ana acaba ficando com o celular da Raquel e ela vê que o Ares mandou uma mensagem. E a mensagem fala que ele ama muito ela e que tá esperando ela no cemitério. Sei lá por quê, cara. E a Ana tá tomando remédios aqui no decorrer do filme. E nisso dá um tilt na cabeça dela e ela taca o remédio na bebida da Raquel. Ela até conta que o Ares mandou mensagem e então rola esse diálogo aqui. O que o Yoshi faria? Ele ia pegar uma moto e ir atrás do amor da vida dele. Pera aí, né, Raquel? Tu não tem nem um pouco de noção, pô. Como é que tu fala isso aqui do nada? E claro, isso aqui deixa a Ana muito triste e ela até pensa em não dar bebida com remédio pra Raquel. Mas a Raquel fala que ela vai continuar bebendo, então ela vai embora com um copo. E falando do Apollo, bora aqui pra conclusão final do personagem. Porque, né, lembrando, isso aqui é o final da saga. Ele tá aqui na festa com o cara que ele tá ficando e esse mano fala pra ele que ele veio pra festa pra seguir o ex-namorado. O Apollo fala pra ele virem pra outra festa, mas o cara fala que não, que ele vai ficar lá com o ex-namorado que ele tá seguindo. E o Apollo fica com a mesma cara que ele deixou a Daniela no cinema. A Daniela vê isso e vai lá oferecer um ombro amigo. E foi isso aqui, mano. A conclusão dos dois foi essa. Corno, corno, corno. Tudo aqui se resume em ser corno, ser deixado, ser abandonado. É só isso que as pessoas fazem aqui. A Raquel continua doidona e o remédio começa a fazer efeito. Ela então fica muito tonta e acaba presa em uma sala. A Ana até vê tudo isso aqui, só que ela finge que não é nem com ela e vai embora na tranquilidade pra casa dela. O Ares fica esperando a Raquel responder a mensagem e como ela não apareceu, ele decide ir embora com a Vera. Mas antes, ele vai deixar um presente pra Raquel. E nisso, ele descobre que ela não voltou pra casa. E ele fica muito preocupado, diferente da mãe dela, que é toda lesa e não tá nem aí pra ela. O Ares fica pensando por que a Raquel não respondeu e não voltou pra casa. E ele começa a ligar pra ela, que tá totalmente dopada. Ela não consegue nem falar direito, mas ela atende o celular. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesse áudio. Me digam, o que isso aqui parece? Raquel? O Ares, que não tem mente poluída igual a gente, percebe que ela tá passando muito mal. Ele então vai na editora pra tentar encontrar a Raquel. E a Raquel então se levanta e tenta andar. E assim, isso aqui é no outro dia. Então eu preciso dizer que todo mundo aqui é um péssimo amigo. Como é que a Daniela vai embora da festa sem a Raquel? Elas foram juntas, pô. Elas estão numa festa, pode acontecer alguma coisa. E aqui todo mundo some, todo mundo vai embora sem falar nada. É uma sacanagem só. A Daniela sumiu e a Raquel tá toda lascada desde ontem, sentada aqui dormindo, dopada. E a moleca nem pra mandar uma mensagem, cara. E é aqui, amigos, que nós temos o nosso grande vilão, a piscina. Porque ela faz tanto mal pra Raquel, que não consegue nadar, não consegue fazer nada, quanto pro Ares, porque ela contém a grande criptonita dele, o cloro de piscina. O Ares invade o lugar, porque não tem nenhum segurança, não tem nada, tanto faz. A gente tem que agilizar aqui e terminar o filme. E ele encontra a Raquel. Só que nisso, ela se assusta com ele e cai na piscina. O Ares mergulha pra salvar a Raquel e os dois começam a se lascar por completo. O Ares até ajuda um pouco, porque ele finalmente conseguiu aprender a fazer RCP, mas então ele começa
começa a ter um choque anafilático. E os dois acabam desmaiando e morrendo. Brincadeira, pô, o final não é tão legal assim. Eles não morreram, eles foram resgatados, o Ares ficou em coma por 5 dias e ele acorda desesperado atrás da Raquel. A enfermeira fala que ele não pode levantar, mas dane-se, ele levanta mesmo assim e ele sai passeando pelo hospital procurando a Raquel. E ele encontra a Raquel, que tá bem. E depois ele descobre que a Vera ficou com outro cara lá que ela tava ficando. E que a família deles fechou o negócio mesmo assim. Então todo o drama aqui não serviu pra nada, porque eles resolveram tudo fora de tela. No fim, esses 5 dias de coma do Ares resolveu todos os problemas do filme, porque até a Cláudia e a mãe do Artemis aqui estão se dando bem. E pra terminar, o livro Através da Minha Janela foi um grande sucesso. Vendeu pra caramba, porque esse mundo aqui é totalmente diferente do nosso, onde Através da Minha Janela foi esculachado por todo mundo. A Ana se desculpa com a Raquel, que perdoa a Ana porque ela sabe que ela mereceu mesmo, que o filme ia ser muito melhor se ela tivesse morrido e não o Yoshi. A galera toda aqui homenageia o Yoshi e 5 anos depois, a Raquel comprou um roteador novo e todo mundo tá feliz pra caramba. E acabou, já deu. Chegamos no fim da saga. Então, deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam da saga e o que vocês acharam desse vídeo. E me deem sugestões pros próximos vídeos. E é aquilo, não precisa esperar vídeo novo pra continuar aqui no canal, porque tem várias sagas no mesmo naipe. After, Crepúsculo, Barraca do Beijo. Vai maratonar o canal e seja feliz. Eu me despeço por aqui e vejo vocês na próxima. Tamo junto, valeu e falou!